Gente, vocês viram essa enquadrada que os testaram, pegou e botou na parede o bolsonarista Marinho, que agora, né, era criticável, já brigou com o Bolsonaro a vivo, mas agora tá puxando o saco do Flávio Bolsonaro e foi questionado o que é que o Flávio Bolsonaro fez de bom na política ou no Rio de Janeiro e ele não soube o que falar, ficou com a cara mexendo, eu gostei, isso aí foi maravilhoso. Sestaro colocou o André Marinho contra a parede ao perguntar o que Flávio Bolsonaro fez de positivo pelo Rio de Janeiro. Sem resposta, ainda criticou a promessa de distribuir 70 milhões de celulares, estimado um custo de 21 bilhões. Vai mentir pro povo assim lá na casa da égua, né? Não aceito candidato vendendo ilusão, disparou o cara. E o Flávio Bolsonaro prometeu, ele vai mostrar o áudio aí, vocês fiquem no vídeo aí para vocês verem o áudio, ouvirem o áudio do Flávio Bolsonaro prometendo 70 milhões de celulares para as mulheres brasileiras, né? Para acabar com essa conversinha do que eles falaram tanta merda contra a mulher aí, que agora teve que prometer 70 milhões de celulares às mulheres brasileiras para tirar essa imagem que ele tem, que a família tem, que o pai dele tem, que os bolsonaristas têm, que a direita tem, que até o Paulo Figueiredo tem, que falou lá nos Estados Unidos que mulher não deveria votar porque não sabe votar. E aí eles agora prometeram 70 milhões de celular para apagar essa imagem super negativa que ficou aí com a condução na política das mulheres brasileiras. Vamos lá. O Bolsonaro fez de positivo pelo estado do Rio de Janeiro? Você tem que perguntar para ele, mas você está vindo a governo, você tem que saber. O que ele fez, de novo, isso é uma pergunta que você tem que fazer para ele, lógico. Mas você, de novo, você esperar de mim, eu não vou cair nessa. Ser um advogado, ou pelo menos um defensor apaixonado da atuação dele enquanto senador, eu não estou aqui nessa posição, não tenho mandato para isso. Não falta coerência? Você pode repetir isso. Ué, acabei de ser de tudo. Coerência não é, como eu disse, não porque é você ficar congelado no tempo. Coerência é você aceitaria apoio do garotinho? De novo, irmão, eu não vou engajar aqui em cenários que simplesmente não tem perspectiva de acontecer. Mas o do Flávio tem. Tem? Você acabou de falar, não sim ou não? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A ver. A gente está sendo obrigado a votar em pessoas apesar de. Ó que porra, apesar de. Aí o cara aparece, Por isso o candidato. Que eu tô botando minha cara não, aqui. aí é o candidato. Por isso que eu tô botando minha cara. O candidato cara aparece. Eu vou dar 70 milhões de telefones de celular para as mulheres do Brasil. Quem falou isso? Flávio Bolsonaro, porra, gravou o vídeo hoje. Hoje ou ontem, sei lá quando é que foi essa porra. 70 milhões de telefones para as mulheres do Brasil. Não, estamos falando com as companhias de telefone? Tá todo mundo, olha que coisa boa. Não, 300 reais. Peraí, 300 reais no telefone. 300, telefone de merda. 300 reais. Dá 21 bilhões. 21 bi. 21 bi. Vai dar telefone pra todo mundo. A gente tá tendo que votar apesar de. Eu não tenho medo de falar essa porra. Ah, o pessoal, ai, você é contra o Flávio, eu não sou contra ninguém. Eu quero tirar o Lula. Mas com porra de candidato que promete ilusão, eu vou mentir pro povo? E eu não receberia apoio. Eu não aceitaria. Eu tô falando por mim. Eu falo por mim. Porque a mesma medida que eu uso pro Eduardo Paes, eu tenho que usar pra ele e pra qualquer candidato, porra. Ok, isso não dá 21 bilhões a 300 reais. Não sustenta a um peteleco e a gente tem que olhar friamente aqui. Uma coisa é certa. A eleição acaba só quando acaba. Isso. É uma montanha russa também. Tudo pode mudar. Ou seja, onde minha vista alcança hoje, eu posso falar por mim. Por mim. Não, com internet. Com internet. Tá o vídeo aqui, cara. Não, eu tenho aqui o vídeo aqui, ó. Eu tenho aqui o vídeo. Eu vou botar o vídeo bonito. Deixa eu botar aqui, fica legal da gente ver. Você tem que ver o seguinte, você tem que confiar no próprio taco e quem realmente tem muita clareza moral e sabe do que quer conquistar. Siga. Você sabe, eu tô ligado. Ele não sabe, ele não sabe. Mostra aí. Programa que a gente já conversou com, inclusive, operadoras de telefonia móvel que teriam todo o interesse de nos auxiliar, de auxiliar um governo para garantir o acesso a 70 milhões de mulheres nos celulares. Inclusive, a gente está discutindo aqui na pré-campanha o fornecimento até do próprio aparelho de telefone celular para aquelas pessoas que não têm condição de ter, porque isso é uma inclusão. É uma inclusão de verdade. Rapaz, aí o Lula oferece picanha, o cara da direita fala, vagabundo, populista, tá oferecendo picanha, mentiroso. Aí o Flávio oferece. Telefone pra quem não tem dinheiro. Telefone pra quem não tem dinheiro. Vamos aceitar, porque o Flavito falou
Caralho, cadê o caráter? A mesma coisa. Quando o Renan fala merda, promete coisa inconstitucional. Ele tá mentindo, porra. Claro. Tá mentindo. Sim. Tem que ser dito. Nós estamos fudidos. Tem um cara no chat falando que ele está aqui olhando. Ele prometeu que o Renan não quer nem saber de te dar atenção. O que o Flávio Bolsonaro fez de positivo pelo estado do Rio de Janeiro? Nada, não fez nada de positivo. Não é possível. Agora é a vez do Malafaia passar vergonha aqui no canal, viu? Desce a lenha desse vagabundo, vendilhão da fé, que tá Não é sumido. possível, gente. Não é possível homens maus estarem no controle da nação. Gente que odeia os princípios da palavra. Gente que defende aborto. Gente que defende ideologia de gênero. Gente que defende devassidão moral. Não é possível! O comunista é comunista em tudo, até na hora de votar. Mas os crentes não. São crentes em tudo, mas na hora de votar, vota em vagabundo, vota em ladrão. Vota em gente que nos odeia. Quando um púlpito vira palanque, ainda estamos falando de fé? Ou a fé já se perdera misturada ao poder temporal? Silas Malafaia usou a Marcha para Jesus para dizer, na prática, que o religioso deve votar segundo a leitura política dele. Mas a leitura política dele é a mesma de todos os cristãos? Ou ainda, a leitura dele é fiel a que Deus? Certamente isso tudo já não é mais uma questão de fé, mas sim cabresto espiritual. Porque Jesus não pediu ao povo que entregasse sua consciência a líderes religiosos. Jesus não fundou o curral eleitoral. Jesus não mandou ninguém terceirizar a própria consciência. Algo tem que ser pensado diante disso tudo. Qual Jesus, afinal de contas, está sendo anunciado? O Jesus que expulsou os vendilhões do templo? Ou o Jesus usado hoje para proteger os novos vendilhões? O Jesus do Pai Nosso não ensinou o povo a pedir privilégio para banqueiro, luxo para pastor ou poder para político. Ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Pão, dignidade, vida concreta. Condição mínima de existência. Então, quando alguém transforma fé em arma contra a política pública, contra pobre, contra trabalhador, contra quem precisa comer, estudar, morar, viver melhor, talvez não esteja defendendo Jesus. Talvez esteja defendendo os donos do templo. Cristão pode e deve ter posição política. O problema é quando a fé vira chantagem eleitoral. Porque o evangelho não é cabresto. O evangelho deve ser libertação. Não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. se fala Tem mais um muito- vídeo aqui, agora do Ottoni de Paula. O cara é bom. O cara tá acabando com Flávio Bolsonaro, viu? Parabéns aí ao Ottoni de Paula. Vamos lá. Se fala nos escândalos de Petrolão e de Mensalão, mas pouco se tem coragem de tocar na ferida de hoje, que se chama orçamento secreto. Quando você vê um deputado criticando o governo federal, por exemplo, criticando o governo Lula, que não está fazendo isso, que não está fazendo aquilo, o pouco dinheiro do orçamento livre que o governo Lula tem, ele é sequestrado, parte dele, por esta casa, infelizmente. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Simplesmente porque eu não quero, e alguns deputados sérios dessa casa não querem, fazer parte dessa patifaria criada no governo Bolsonaro, chamado orçamento secreto, que hoje é o câncer da vergonha da política nacional. O site Transparência Brasil mostrou que o Parlamento Brasileiro, Senado e Câmara Federal movimentaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de orçamento público nas famosas emendas de comissão. É ali que está funcionando o maior escândalo da República, maior do que Petrolão, maior do que Mensalão, que é o tal orçamento secreto. Só para você ter uma ideia, se movimentou mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, sem que o contribuinte saiba se esse dinheiro que está indo para tal cidade, para que área ele está sendo usado e qual é o parlamentar que destinou. Este é o orçamento secreto.
É um dinheiro que não tem como ser rastreado. Desde 2002, o STF proibiu o orçamento secreto, mas o Congresso Nacional, contrariamente à decisão da Suprema Corte, insiste em manipular o dinheiro público a seu bel prazer através do orçamento secreto. Como eu não quero e não faço parte desta patifaria, que eu vou repetir, é um escândalo maior do que Mensalão, maior do que Petrolão, que começou no governo Bolsonaro. Bolsonaro, ao perceber que não tinha o Congresso Nacional com ele chama o Ciro Nogueira, que é o rei do Centrão, e ele, então, junto com Flávio Bolsonaro, bolam o tal orçamento secreto. Só para você ter uma ideia, 1/4 do orçamento livre da União está dentro do orçamento secreto. Muito se fala nos escândalos de Petrolão e de Mensalão, mas pouco se tem coragem de tocar na ferida de hoje, que se chama orçamento secreto. Quando você vê um deputado criticando o governo federal, por exemplo, criticando o governo Lula, que não está fazendo isso, que não está fazendo aquilo, o pouco dinheiro do orçamento livre que o governo Lula tem, ele é sequestrado, parte dele, por esta casa, infelizmente. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Simplesmente porque eu não quero, e alguns deputados sérios dessa casa não querem, fazer parte dessa patifaria criada no governo Bolsonaro. Sim. E estendida pelo governo Bolsonaro e que está atrapalhando o governo Lula, simples assim. Mas a gente precisa votar em deputados comprometidos com a esquerda, comprometidos com Lula, deputados do PT, do PSOL, de outros partidos de esquerda, porque senão os da direita vai ferrar com você. Você que é trabalhador, você que é servidor, você que é pensionista, aposentado, você que é jovem, estudante, você tem que pensar. Deputado da direita quer lascar com o teu time, quer foder a sua vida. Então não vote nos deputados de esquerda que vão ajudar o presidente Lula no próximo mandato a aprovar projetos como o Pé de Meia, Desenrola Brasil, isenção de imposto, coisas que o Lula fez agora, que já fez no passado, Minha Casa Minha Vida, né? Luz para Todos, a melhorar a sua vida. Então você tem que pensar nisso, entendeu? Não pode pensar como o povo em votar em deputado de direita, porque o deputado de direita nenhum tem nada de aprovado ou não ajudou a aprovar nenhuma lei para ajudar o povo brasileiro. Está ajudando no orçamento secreto, está sequestrar o dinheiro do brasileiro para que o presidente não possa fazer nada. Vamos lá. A mulher tem que ser submissa e... Cala a boca, vocês são um canalha. Jamais eu vou pra você, você não merece. Não, vagabunda, chora agora, chora agora. De defesa das mulheres, gente, é uma pauta da direita. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. A mulher tem que ser submissa e... Cala a boca, vocês são um canalha. Jamais eu vou pra você, você não merece. Não, vagabunda, chora agora, chora agora. Chora. Você é uma idiota, você é uma analfabeta. Você tá censurado. Você é bonita. Você é bonita, não. Eu não posso pegar na dele. Você é idiota. Você é idiota. Você é ignorante, você é ignorante. Eu fui até elegante, meu filho. Ah, eu tô cagando pra você, cagando pra você. Tô me lixando pra você. Vai embora aqui, vai. Você quer fazer direito, aprenda a fazer jornalismo. Então não vai ver, muito simpática. Se eu fosse cadeixa, né, que a gente tem as coisas negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar pra você. Tá ok? Muito bonita. O quinto deu uma fraquejada, né? Foi o homem, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. O dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia pra pagar esse primeiro apartamento? Como eu tava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Você tá satisfeito? Não, a resposta que você merece. Não, deputado. É a resposta que você merece. É verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Eu não empregaria pro meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita mulher que é competente. Muito mulher. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. O Nicolas é contra o projeto de misoginia que protege as mulheres. Protege as mulheres o caramba. Quem tá defendendo esse PL de misoginia é um bando de betinha. Um bando de betinha que não aguenta crítica. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser. Voltando ao Flávio, ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. A pauta de defesa das mulheres, gente. Tá vendo aí o motivo agora pelo qual o Flávio Bolsonaro está oferecendo celulares para as mulheres? É para consertar ou tentar amenizar
esse desgaste que a família dele arrecadou e acarretou há tantos anos falando das mulheres, contra as mulheres, e agora o Paulo Figueiredo com essa ideia, com esse discurso também de que mulher não sabe votar, o que nem deveria votar. Então o Paulo Figueiredo, que é um dos aliados mais próximos do Flávio Bolsonaro, é um em carne com o Eduardo Bolsonaro, que segurou o dinheiro do Banco Master lá para eles, né? Seguraram lá, foi para lá para administrar esse dinheiro do Banco Master. É por isso que eles estão agora oferecendo 70 milhões de celulares para as mulheres. Deixei o vídeo por último para você entender que eles nunca gostaram das mulheres, eles nunca defenderam as mulheres. Pelo contrário, atacaram as mulheres o tempo todo. O Jair Bolsonaro disse que não empregaria uma mulher com meio salário mínimo, que não vale. Ele não empregaria, ele disse isso, não eu que estou dizendo. Ele disse que teve 4 filhos e ele deu uma fraquejada e deu um vacilo, uma fraquejada, e veio uma mulher que ele não queria, né? Ele disse que um filho dele era melhor morto do que um filho gay, né? E por ironia do destino, para pagar a língua dele, né? Tem. Então, assim, o Flávio Bolsonaro está dando 70 milhões de celulares porque para as mulheres, para amenizar esse desgaste terrível aí, porque no eleitorado feminino ele ainda tem um percentual mais baixo. Deveria não ter nada, se as mulheres tivessem consciência e entendesse, aprendesse, lesse essa história aí que o Bolsonaro não gosta dela, se elas não tivessem aí um pouquinho de desinformação em alguns pontos, né? Algumas são adestradas, as tiazinhas do Zap, tem o evangelho, tem o pastor, tem todo mundo, tem o Flávio Bolsonaro, tem a ilusão, tem as fake news construídas com Lula, o antilulismo, que faz com que algumas mulheres votem ainda no Flávio Bolsonaro. Mas não é democracia, tudo é normal, pode votar sim, né? Eu só acho que não deveria, que deveria entender melhor essa situação, ou buscar, ou compreender melhor, porque algumas é porque não entendeu ainda, não assistiu esse vídeo, ou porque não acompanhou a história do Bolsonaro criticando as mulheres, senão não votaria. Mas tudo bem, é na democracia, mas que bom que a grande parte das mulheres, a maioria das mulheres votam no Lula ou não querem votar de jeito nenhum dos Bolsonaros, muito menos no Flávio Bolsonaro, por conta do seu rabo sujo, da sua vasta lista de crimes que ele carrega consigo nas costas e que vai responder ainda por eles, né? Vai perder a eleição, vai ficar sem foro e vai ter que fugir, porque senão vai começar a pagar esses crimes aí, porque, como disse o Julian Lemos, ele não pode ficar sem foro privilegiado um só dia. Um dia o Flávio não pode ficar sem foro privilegiado. O filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, não pode ficar nem um dia sem foro privilegiado. Ele está preparando aí para fugir ou para candidatar a senador, a deputado federal, não para presidente, porque ele não tem a menor condição de ganhar do Lula. E ele, segundo Julian Lemos, não pode ficar nem um dia sem foro privilegiado. Então se prepare, porque o Flávio vai correr, vai fugir ou vai candidatar a um cargo que ele possa sair vitorioso para não ficar sem foro privilegiado. Porque o destino dele é ser preso ou fugir do Brasil, porque perder para o Lula é uma certeza. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos.